Minha primeira graduação foi numa faculdade presencial. Anos depois, eu fiz uma faculdade híbrida na minha segunda graduação, que eu estou fazendo agora. É presencial e um pouco EAD. Fiz o meu mestrado em uma faculdade EAD. E agora estou fazendo uma pós EAD também. Ou seja, eu conheço muito dos dois mundos, presenciais e EAD. Quero compartilhar com você um pouco da minha experiência como aluno. O que eu prefiro, o que eu acho melhor, onde eu tive mais rendimento, quais são minhas percepções agora que eu amadureci na questão da aprendizagem, inclusive como professor. No primeiro vídeo que eu falei sobre faculdade EAD presencial, eu mantive uma neutralidade, apresentei vantagens e desvantagens. Nesse aqui vou falar mais de uma questão pessoal a respeito das modalidades de ensino. Quero começar falando da minha primeira faculdade, fiz ela com 22 anos, terminei com 26, foi muito pesado a faculdade presencial, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa por volta de meia-noite, por quê? Acordava super cedo, ia pro trabalho, ficava até às 17, 18 horas, ia direto pra faculdade, da faculdade ficava até umas 22, e aí caía naquilo que o pessoal já conhece, você já sabe, o pessoal que anda de ônibus aí. Chegava no terminal de ônibus, se eu perdesse aquele do momento pra eu chegar mais cedo, que eu chegava em casa 23h30, eu só chegava em casa depois meia-noite. Porque aí eu tinha que esperar o outro, aí eu já desistia, ficava lá esperando. Agora, né, fazendo a faculdade EAD, eu já sou professor, já tenho minha experiência como professor aí. Então, assim, é uma experiência totalmente diferente de faculdade EAD, já com casa, já tô casado, antes eu morava apenas com a minha mãe. Então, essa experiência, pra mim, ela é bem diferente da minha experiência em faculdade presencial. O que eu gostei de faculdade presencial? Além das aulas, de estar em uma sala de aula, pra mim, duas coisas importantes. Ter uma biblioteca, que eu adorava ir na biblioteca. Eu considero a biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, porque todas as minhas graduações, mestrados foi na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A biblioteca excelente, como espaço, como acervo. Eu gosto muito da biblioteca. E a interação com colegas. Fora professores que eu conheci, professores que eu aprendi muita coisa. Foi muito rico a minha graduação, ainda que tenha sido muito cansativa, porque trabalhar e estudar é muito cansativo, mas eu aprendi demais. Nós formamos grupos de estudo, ainda que tenha sido curto, com colegas que nós discutíamos textos. Ainda tive a opção de fazer algumas aulas optativas, onde tive oportunidade de conhecer pessoas bem interessantes, atividades, simpósios, eventos, todos esses presenciais. Era cansativo pegar ônibus, ir de um lugar para o outro, mas olhando para trás eu vejo que eu aprendi muito com isso. Ele foi muito enriquecedor para mim. Minha experiência agora no mestrado em EAD, eu já era professor, já trabalho com tecnologia, então eu já tenho um ambiente formatado. Para mim, o EAD funciona muito bem. Por quê? Porque eu tenho um ambiente que favorece isso, eu consigo me organizar para estudar, então eu gosto muito de estudar em EAD. E eu já tive minha experiência com faculdade presencial. Então quando eu experimentei meu mestrado com aulas online, para mim foi uma maravilha. Aprendi demais, estudei muito, tive a oportunidade de pegar literatura que eu não poderia, e assim, eu gostei muito disso. Só senti falta da biblioteca, de ir, né? Porque estava no período da pandemia ainda. E aí, agora na segunda graduação, que é híbrida, eu tô começando a perceber que eu gostaria que fosse apenas EAD. Na verdade, eu até me inscrevi achando que era somente EAD, mas depois eu vi que era híbrida, sigo firme com ela. Tá? Inclusive, eu até fiz agora a minha matrícula para o próximo semestre. Indo direto ao ponto, qual que eu prefiro hoje em dia? EAD. Qual que eu prefiro? E quais são os meus motivos? Eu posso estudar com tranquilidade em casa e eu sou um estudante que estudo bem sozinho. Eu gosto de estudar sozinho. Eu aprendo sozinho. Mesmo no período da faculdade presencial, eu me deslocava às vezes na biblioteca para estudar. Pegava um livro, ficava lendo uma coisa, ficava bisbilhotando ali os livros, pesquisando coisas. Então muitas vezes eu fiz isso. Levava meu laptop, ficava ali sentadinho, pesquisando alguma coisa. Eu gostava de fazer isso e gosto até hoje. Estudar sozinho para mim é muito enriquecedor. É onde eu me sinto muito confortável. Segundo motivo de eu gostar da faculdade EAD, eu tenho um ambiente favorável. Tanto quando eu morava com a minha mãe, que assim, não tinha estrutura física, mas eu tinha um lugarzinho, tinha uma mesinha que eu comprei, um computadorzinho, minha mãe me deixava ali em paz, tranquilo. Hoje eu tenho também, nós ainda não temos filhos, eu e a senhora Piscine, ainda não temos filhos, então não que seja ruim, que vai atrapalhar seus estudos, mas a gente sabe da realidade, muitos casais com filhos, como que é no estudo. Inclusive mencionei no vídeo anterior que a minha dissertação de mestrado foi sobre o trabalho do profissional
no período da pandemia como professor online e as dificuldades de ter uma relação familiar enquanto você executa o trabalho. Então eu sei muito bem disso através de pesquisas que eu realizei. Ter esse local, e hoje nós temos um escritório que é dentro da nossa casa, mas está distante ali. Então ali tá, a minha casa está bem aqui, né? Eu estou apontando aqui para um lado para vocês verem. Ela está bem ali. Então eu estou aqui, é distante. Ali a Flávia pode assistir a TV dela, fazer alguma coisa, eu estou aqui separado fazendo o meu trabalho. Eu me considero disciplinado e organizado. Quando eu falo isso, pessoal, não quero que vocês pensem assim que eu acordo todos os dias como um reloginho e faço tudo. Não, não é isso. Significa que eu estudo todos os dias. Um pouco mais, um pouco menos. Às vezes pego uma coisa, pego outra. Quem acompanha o meu podcast sabe das minhas dificuldades quando eu gostaria de fazer mais coisas e não consigo, mas eu sinto que eu progrido, eu sinto que eu consigo fazer as coisas. E é isso que é importante. Outro motivo de eu preferir EAD, eu já tenho uma graduação. Entendeu? Eu não sou... E é uma graduação na área da educação. Eu não tô começando, por exemplo, direito. Se bem que história é direito, né? Mas, sei lá, medicina. Área totalmente diferente. Eu acho que se eu fizesse, assim, um outro curso muito fora da área de educação, eu iria pro presencial. Mas eu ainda prefiro estudar no EAD. Eu sou um estudante que gosto do EAD, devido à minha experiência. Agora, se eu fosse jovem e iniciasse uma faculdade hoje, eu faria presencial. Por que eu faria presencial? E aí eu vou apresentar minhas percepções. Você não precisa concordar, depois você coloca nos comentários com educação para enriquecer nossa comunidade. Por que eu faria presencial? Primeiro, contato com estudantes e professores. Eu acho isso fantástico. E quem está falando isso para você não é a pessoa mais sociável do mundo, tá? Eu não sou o cara mais sociável que faz amizades fácil, mas as amizades que eu conquistei na universidade, as pessoas que eu conheci, foi um momento muito enriquecedor na minha vida. Em termos de aprendizagem, em termos de descobrir coisas novas, foi muito interessante. Então, eu acho que vale a pena, ainda mais se você é jovem. Ainda mais se você é jovem. Para qualquer idade. Mas por que eu quero dizer que ainda mais se você é jovem? Não é que eu tô limitando ninguém. É porque você tá menos cansado. Entendeu? Eu não sei. Meus colegas que estão me ouvindo agora, eu tô nos meus auges dos 36 anos. É difícil ir pra faculdade, cara. É difícil. Eu não tenho mais. Eu não preciso. Não sinto que não preciso mais disso. Então é muito complicado pra mim. Eu vou me arrastando. Mas vou. E eu acredito que à medida que vai passando o tempo, fica mais difícil trabalhar, ter família, fazer isso. E aí por isso que muitos estudantes mais velhos, entre aspas, aqui, preferem a faculdade EAD. E eu concordo com você, entendeu? Mas eu acho que para um jovem começar faculdade presencial é muito importante. Outro motivo que eu gosto da faculdade presencial, e isso vai depender da instituição. A biblioteca e ambientes de aprendizagem. Cara, se você tem acesso a uma biblioteca, você tem acesso vasto a muito conhecimento. Eu tenho que fazer um vídeo sobre bibliotecas um dia, né? Porque ali, cara, você tem acesso a informações que você não precisa buscar num buscador, num Google. Você não precisa digitar, cara. Você descobre coisas ali. Você descobre coisas novas. O que eu descobri de coisas novas, vasculhando livros na biblioteca, isso é uma das coisas que eu adoro fazer. Cara, eu adoro ir em sebo, eu adoro ir em livraria, em biblioteca, porque eu descubro coisas novas. Então, se você quer conhecer, se você quer conhecimento, esses ambientes são riquíssimos. Fazer trabalhos em biblioteca, estar com os colegas ali fazendo seus trabalhos, suas atividades, vai ajudar demais. Uma coisa que algumas pessoas podem gostar, e eu gostava, por incrível que pareça, ainda que eu tivesse que andar aí muito tempo de ônibus, eu adorava escutar minhas músicas e meus podcasts e meus audiolivros. Era um momento pra mim muito importante. A locomoção eu usava pra isso. Às vezes enjoava de audiolivro, ia pro podcast, enjoava do podcast, ia pra música. Eu escutei muitos podcasts bons nesse período. Até indiquei os meus podcasts recentemente. Eu vou até fazer um vídeo novo aí, tá? É um momento que você pode aprender muita coisa. Principalmente o pessoal aí que vai de ônibus, né? O pessoal que vai de carro é mais rápido, ou que anda próximo é mais rápido, mas tem gente que gosta da locomoção, tem gente que gosta de ir de um lugar pro outro. Aqui em casa, às vezes, eu falo pra senhora Piscine que eu vou ali no mercado do fundo, vou a pé. Ela fala, mas pra quê? Tá de carro, vai a pé pra quê? Quero pôr meu fone, escutando uma musiquinha, escutando alguma coisa até... Lá eu ainda gosto disso. Outra coisa importante da faculdade presencial, foi na faculdade presencial que eu criei o hábito de estudar. Sabe, convivendo com colegas, pegando os livros, lendo os textos, imprimindo os textos, tá? Pegando os livros na biblioteca para ler. Ali eu criei meu hábito de estudo forte mesmo.
Não que eu não estudava antes, ou já não lia antes, mas ali ele se enraizou e ali eu senti que a coisa fluiu bem mesmo e eu pude aprender de fato. Então, foi um momento muito importante. Por uma questão de aprendizado, a faculdade presencial ela vai ser mais enriquecedora do que a faculdade EAD. Só que você tem que avaliar sempre o seu momento. Por que eu falei que eu prefiro faculdade EAD hoje? Porque eu já estou amadurecido, para não falar outra palavra, na questão da aprendizagem e não tô querendo dizer que eu sei tudo. Só tô querendo dizer que eu já tenho uma caminhada, o que me permite fazer um estudo individualizado aqui e ter mais desempenho. Isso na minha visão. Então, às vezes, é muito difícil para mim locomover. E eu estou falando isso para você porque, como eu disse, minha faculdade agora é híbrida. Eu tive muitas dificuldades nas disciplinas híbridas, reprovei por falta em algumas, entendeu? Porque não dava, por tempo, eu tinha atividade para fazer, trabalho. E não tem, cara. O professor tá ali para dar presença, ele tá certo. É a função dele, ele tem que exigir a presença do aluno. Só que para mim foi difícil. Complicou, entendeu? Então, você tem que avaliar muito bem as disciplinas que você vai conseguir fazer, toda essa coisa no presencial. E que eu acho que para um jovem ajuda. É o momento dele. É o momento dele estar fazendo isso. Porque foi o que eu fiz. Mesmo trabalhando, mesmo tendo que cuidar de casa, tá? Porque assim, eu trabalhava pra mim, pra pegar o dinheiro pra eu comprar um iPod. Não, cara, eu trabalhava porque eu tinha que pagar as contas de casa. Só eu trabalhava. Minha mãe não trabalhava, então eu tinha que dar o jeito ali na casa, não podia deixar de trabalhar e continuei estudando. E foi, inclusive, na faculdade presencial que eu tive a oportunidade de fazer a prova de estágio pro TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que eu passei, fiquei um tempo lá também. Então, assim, tudo isso você vai pegando no ambiente presencial, entende? É um momento de você aprender demais. Eu gostei muito, eu gostei bastante. Mas, como eu disse, a idade vai passando, eu prefiro o EAD. Ainda que eu acho que esse modelo EAD hoje, 100% EAD, talvez não continue, tá? Tá tendo algumas discussões em termos de aprendizado. Como professor, eu até concordo que algumas faculdades elas deverão exigir que seja híbrido. Eu acredito que esse seja o caminho. Se você acha que a gente tem que discutir isso, depois coloca aqui nos comentários. Coloca quais são suas percepções. Se você concorda ou não concorda comigo. Se você prefere EAD, se prefere presencial. Se você já tem experiência, coloque aqui nos comentários. Vamos criar uma discussão para enriquecer, tornar a nossa comunidade bem saudável. Lembrando de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo, manda para o seu amigo, colega, que talvez tenha também uma dúvida em relação à faculdade EAD presencial. E assista o outro vídeo, onde eu falo o que é melhor, faculdade EAD ou faculdade presencial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até mais.